Olá pessoal, aqui é Gustavo Aguiar, coordenador de marketing da Barenbrug, e nesse episódio do Bate-Papo Barenbrug eu converso com Alcides Torres, vulgo Scott, diretor-presidente da Scott Consultoria, onde a gente fala um pouco sobre a situação atual de mercado, bastante favorável em termos de preço para o boi em 2020, e também a gente faz um balanço das expectativas para o futuro para ajudar o planejamento de todos. Roda a vinheta. Olá, Scott, tudo bem por aí? Tudo jóia. Vamos lá. Legal. Scott, primeiro de tudo, te agradecer, né, por ter aceito o nosso convite. Sempre uma honra falar com você, motivo de grande satisfação. Obrigado por dedicar um tempinho aí para falar com a gente. Eu que agradeço o convite. Espero não frustrar as suas expectativas. Com certeza não. Scott, a ideia aqui é a gente falar um pouquinho de mercado, obviamente, o cenário atual, que é sempre roda de conversa onde a gente vai, né? Falar um pouquinho de 2020, desse cenário bastante interessante de mercado, com tanta transformação. Depois falar um pouco também de futuro, de planejamento, que eu acho que é importante o pessoal fazer esse exercício de olhar para frente, né? Para se planejar. Então, nesse momento, a gente já um pouco mais aí de 7 meses, né, de pandemia, desde que teve o primeiro caso oficial do Brasil, então já passou um pouquinho de água embaixo da ponte, né? Como é que a gente pode fazer um retrospecto, né, dessa reação do agronegócio brasileiro nesse contexto, né? Visto que, de alguma forma, o agro brasileiro encontrou várias oportunidades, né, no mercado externo e no meio desse caminho. Como é que a gente pode fazer essa autoanálise, né, e até mesmo comparar o Brasil com outros países produtores, pensando em pecuária, mesmo agricultura? Onde que a gente acertou, eventualmente errou nesse processo, Scott? Sua opinião? Bom, vamos lá. Do ponto de vista do agronegócio inteiro, né, o Brasil fez muito bem em manter os canais de exportação abertos, né, os canais para nossas exportações. No começo da pandemia, por exemplo, vários países suspenderam as exportações pensando no abastecimento interno. Alguns países suspenderam as importações, não só do Brasil, mas também da Argentina, da Austrália, etc., também em função aí da incerteza de como o mercado seria. E nessa confusão toda, nós somos ágeis, tá? Nós somos rápidos. Então, nós mantivemos o nosso fluxo de compromissos, né? Nós honramos todos os contratos. E o Brasil acabou se estabelecendo, né, como um grande produtor e exportador. Na soja, no milho, na carne de suíno, carne de aves, na carne bovina, tudo, né? Então, essa foi uma grande sacada dos nossos dirigentes aí. A gente manteve os canais abertos, o que foi muito bom do ponto de vista da balança comercial, porque é a única indústria brasileira que está funcionando, é o agronegócio em meio a essa pandemia. O resto é uma recessão. É bom que a gente lembre que o agronegócio está tendo um PIB positivo aí em torno de 2,2%, enquanto que a economia como um todo encolheu quase 10%, né, brasileiro. E o Brasil, nessa posição, ele está atendendo o mundo com alimento, né? Além da parte de grana, que fez muito bem, a gente ainda tem a parte humanitária, que a gente continua mantendo os mercados abastecidos. E aí, talvez o quanto disso, né, a gente possa colocar um pouco na conta, um pouco da geopolítica, né, ali de China, Estados Unidos, teve a questão da peste suína africana, que dizimou o plantel chinês. O quanto disso também está um pouco na nossa agilidade, na nossa reação, e o quanto está um pouco nessa dinâmica geopolítica, na sua opinião, Scott? Não, a geopolítica influenciou muito, não é? Essa desavença entre chineses e norte-americanos acabou nos beneficiando, tá? E, de certa maneira, vamos dizer, normalmente os partidos, quando você tem nos Estados Unidos um cara do Partido Republicano, é bom para o Brasil, se você fizer uma retrospectiva, né? É melhor do que ter um cara do Partido Democrata. Mas a China, com essa bronca toda com os Estados Unidos,
ela acabou também procurando diversificar a sua fonte de abastecimento de alimento, que é o grande problema deles, tá? É claro que a peste suína africana foi o grande alavancador de tudo isso. Aí você tem, então, os problemas de geopolítica, que você tem um problema zootécnico lá e em função, a China é uma ditadura, né? Com toda a informação é proibida, tudo é manipulado lá, sim, né? Você tem uma manipulação medonha. Então a gente não tinha uma ideia, nem eles próprios provavelmente tinham ideia do tamanho da gravidade da peste suína africana, tá? Então quanto a isso eles demoraram para agir. Com relação ao Covid-19 foi a mesma coisa, até hoje ninguém acredita nos números apresentados pelos chineses, a coisa deve ter sido uma hecatombe também. Depois a gente tem a bronca entre China e Estados Unidos, e aí você tem o Brasil aqui funcionando. Então, tem uma parte de competência nossa, porque nós estamos batendo recorde de produção, nós estamos aplicando tecnologia, estamos entendendo os recados do mercado. E no frigir dos ovos, né, para usar até o ovo subiu de preço aqui. Esse boi de 30 meses que a China exige, longe de nos atrapalhar, está nos beneficiando, porque está nos obrigando, dentro de um sistema de produção, a produzir bovinos precocemente. Isso indiretamente acaba ajudando o meio ambiente, sustentabilidade, ou seja, nós estamos navegando numa onda positiva. A gente só espera que o governo não atrapalhe, está indo tudo indo muito bem. É até bom você lembrar isso, porque na hora que a gente faz uma análise global, né, a gente tem outros participantes que, em tese, também poderiam assumir oportunidades. Por exemplo, se a gente pensar na Austrália, que é um produtor também com convocação para mercado externo. Quando a gente analisa outros participantes, na hora que a gente pega a Argentina, por exemplo, os caras estão com um problemaço lá. Né? Então, a Índia está perto da China, eventualmente, mas não tem uma cadeia tão estruturada como a nossa. Então, é bacana a gente concluir que o Brasil está bem posicionado, né? Tem feito também a sua estruturação dentro de casa e está apto a assumir essa responsabilidade mesmo de fornecedor global, né? Você destacou bem, a Argentina tem um grande problema político e estrutural lá, que eles estão passando dificuldades. Eles têm um solo maravilhoso, muito melhor que os solos brasileiros. Eles são um grande concorrente do Brasil mesmo, mas tem esse tipo de problema. A Austrália realmente é concorrente, eles estão muito mais próximos da China do que a gente, mas eles estão lá com problema ambiental. Quando não é seca é fogo, quando não é fogo é excesso de chuva. Então eles têm os seus problemas. E é claro que a Austrália tem sim tradição de exportação desde a Segunda Grande Guerra, tá? Então isso faz parte eles são melhores do que a gente nisso, tá? Mas sim, tanto é que a maior preocupação nossa hoje é que a dependência nossa do mercado chinês, né? Somando China e Hong Kong, soja, por exemplo, 80% do que a gente exporta vai para a China. Então esse é o grande desafio, é a gente diversificar os mercados para quem a gente entrega mercadoria. A habilitação agora do mercado norte-americano talvez nos ajude a abrir o mercado japonês, o mercado coreano, mercado de Taiwan, que também são mercados que pagam bem pela carne. Talvez a gente possa até exportar menos e ganhar mais por unidade. E uma última coisa, Gustavo, certamente essa eficiência nossa, é bom que se diga, né? Vem justamente da organização dos frigoríficos, né? O lado ruim disso é que você tem aqui um oligopsônio de compradores, que não é muito bom para a pecuária, mas nesse momento de você assambarcar os mercados, digamos assim, essa eficiência dos frigoríficos brasileiros foi um dos causadores desse bom resultado. Muito bom você falar isso, Costa, até para a gente trazer, feito esse preâmbulo de pandemia, né, de pensar um pouco na própria operação do dia a dia, do produtor, enfim, da cadeia. Quando a gente olha para 2020, fica muito claro que, em termos de preço, o mercado do boi vive o seu melhor momento na história recente, né? Se a gente pegar os últimos 25 anos, aproximadamente, desde que o Plano Real foi instituído, pela primeira vez, né, nesses últimos meses, o preço do boi conseguiu passar a inflação de uma maneira mais
significativa, era sempre aquela briga de encostava na inflação, voltava. Agora a gente conseguiu, em termos de mercado, né, o preço do boi, dar uma descolada da inflação. Por outro lado, a gente sabe também que o custo de produção, historicamente, sobe mais que o boi, sobe mais que os indicadores de inflação, né? O que você acha que o produtor pode tirar de conclusão dessa análise, pensando nesses ciclos de mercado, e como que ele pode se preparar pensando em médio e longo prazo, não só em colher os frutos agora do curto prazo, que a gente sabe que está positivo? Gustavo, a resposta para isso é simples, ele tem que melhorar a produtividade, ponto. Tá? E a resposta é tão simples e tão fácil que o cara não enxerga, tá? Então, realmente, a gente está tendo aumentos reais, tudo, né? Milho, soja, farelos, coprodutos, né? Você tem agora aí o DDG, WDG, que era uma coisa típico de filme norte-americano, agora a gente já tem aqui também, né? O negócio agora chegou para a realidade, né? E isso vai ser ótimo, né? Eu só espero que eles não façam tudo álcool carburante e deixem um pouquinho para o bourbon também, que ninguém é de ferro, né? É isso aí. Mas sim, nós estamos tendo aumentos reais, você sabe disso, você entende também muito bem desse assunto, que nós estamos tendo aumento verdadeiro, tá? Os custos subiram também, concordo, subiram extraordinariamente, mas e tudo muda, né? Tudo que sobe cai. Só vão sobrar no mercado os mais competentes, tá? Tanto do ponto de vista de gestão de risco, como do ponto de vista de gestão zootécnica, como do ponto de vista de gestão de pessoas. Os conservacionistas, né? Não os preservadores, são coisas diferentes, tá? Aquele fazendeiro que conserva o solo, trabalha com curva de nível, faz plantio direto, não arrebenta o pasto com excesso de rebanho. Uma das características, o Brasil é tão grande, né, mas tão grande, uma das características da pecuária brasileira é que você tem uma grande quantidade de rebanhos produzidos em pasto, você tem uma grande quantidade de rebanhos produzidos em confinamento, em semi-confinamento, você tem rebanho sendo produzido no semiárido, que é pouca tecnologia em função do clima, no Pantanal, no Pampa. Quer dizer, quando a gente fala de pecuária no Brasil, não é bolinho, né? Mas, de qualquer forma, em todos esses biomas, a solução é a melhoria da produtividade, tanto em produção de carnes ou de sacas por hectare, também como melhoramento da unidade produzida. Então, eu vou ter que ter também um bovino individualmente melhor do que a gente tinha antes do Plano Real, já que você citou o Plano Real como referência. É isso aí. E aí, quando a gente... Bom, pensando mais de maneira segmentada na cadeia, né, e aí olhando mais especificamente para quem faz recria e engorda, quando a gente fala de custo, naturalmente a conversa cai para a reposição, né, que hoje tradicionalmente é o maior custo, sempre foi, mas agora com essa alta de reposição a coisa está ficando realmente bem mais desafiadora para quem trabalha com esses sistemas de produção. A gente até brinca, uma vez falou, o preço do Viseu está subindo muito, mas isso é bom, porque o criador também é pecuarista, né? A gente esquece, né, às vezes disso. Então é muito bom para a cadeia, mas isso traz um certo nível de desafio para quem opera nas etapas seguintes, né? E a gente já vem falando há bastante tempo dessa inflação para os preços da reposição, e isso vem, de fato, se materializando, vem acontecendo. Eu lembro que essa conversa que a gente já tinha de reposição já tem bastante tempo, já tem até cursos sobre isso, tem bastante coisa aí chamando atenção para isso, e está se materializando. Mas como que você vê, vamos dizer assim, que nesse cenário que está ficando cada vez mais difícil, como que a cadeia produtiva vai se comportar frente a esse desafio de conseguir fechar as estruturas e as rentabilidades em cada nível? Pois essa é a parte. Isso não mudou muito, viu, Gustavo, do tempo que a gente sentava no escritório lá e ficava discutindo, né? Você tem dois fatores, tá? Na minha opinião, o que projeta o mercado, o que leva ao grande desenvolvimento técnico e intelectual, digamos assim, do campo, é o mercado, tá? O mercado oferece oportunidade, tem gente que enxerga e aproveita, tem gente que nega, né? Aliás, nós estamos vivendo uma época de negacionismo exorbitantemente, né? Uma coisa de louco, né? Então o cara nega aquela evidência, ele não quer saber, e esse cara tende a pererecar mais do que aquele cara que entendeu, tá? Então, a cotação do animal de reposição, ele é um indicador já. E cada vez está subindo mais, né?
Então, ele vai ter que tomar algumas medidas para compensar essa alta, ele vai ter que melhorar, resumidamente. Tá? Agora, o que fazer na cria? Então, você tem um outro fator, uma outra novidade, é que o abate de novilhas e de novilhos tem aumentado muito, né, justamente para atender o mercado chinês. E no mercado capitalista é assim mesmo. Eu aproveito hoje porque amanhã eu não sei. Se eu não aproveitar essa oportunidade agora, amanhã eu perco essa oportunidade. Tá? Tanto é que ainda vale aquela máxima, apesar desses... Hoje o boi... Por exemplo, hoje, Gustavo, na data de hoje, nós estamos fazendo essa entrevista, a arroba do boi subiu tanto que já não tem mais ágio o boi China. Igualou. Então, Gostou, não tem mais por que pagar ágio, porque já está lá, subiu bem. Bom, isso é bom, né? Mas nós estamos abatendo muita novilha, e isso vai acabar afetando a produção de bezerro. Tá? Porque o cara tem a novilha, a novilha ele vende com 14, 15 arrobas, o boi ele tem que vender com 19, 20, quer dizer, ele já ganha, a inflação está baixa, mas ele tem outros indicadores que ele precisa girar rapidamente, o próprio custo de produção. Tá? Então, eu imagino que a solução para a cria, ela vem da redução do intervalo entre partos. Você vai ver que são coisas fundamentais, é quase bíblico, né, que a gente está falando. Está lá é cláusula pétrea, pô, né? Eu preciso melhorar, diminuir o intervalo entre partos, preciso produzir um bezerro mais pesado, tá? Preciso renovar o meu plantel de vacas rapidamente. Se eu sou confinador, eu preciso saber onde está o meu confinamento. Eu preciso, nesses dias, eu não posso mais ter um custo extraordinário com frete, com impostos de transferência de uma... E vocês vêem no Congresso agora, os caras estão querendo cobrar imposto sobre insumo. Esses caras são loucos, né, meu? Então, quer dizer, tem um monte de... E é claro que isso vai ser ações que você vai tomar a partir de decisões, né? Então, para a gente não entrar num colapso de produção de bezerro, nós vamos ter que melhorar a parte de reprodução. E um dos sinais que isso está acontecendo é que nós tivemos um recorde de venda de sêmen. Então, tem um monte de gente que já manjou e está correndo atrás disso. Tem um monte de gente que já está fazendo IATF. É claro que isso ainda não é uma coisa global na pecuária. Ainda é um tanto marginal, mas não tão marginal como era também há 25 anos. Tá? A coisa está andando. Com certeza. E é interessante porque o mercado ele precifica a ineficiência, né? Se também o bezerro está muito caro, é porque o mercado é ineficiente em produzir bezerro. Então, você pegar projetos que se voltem para a cria e que façam isso com excelência, temos um potencial de margem aí excelente, né? Tem dinheiro na mesa para ser captado, né? De acordo. E tem uma ameaça, entre aspas, viu, Gustavo? Antigamente, né? A gente aterrissava numa fazenda no Mato Grosso, que tinha agricultura e pecuária. A agricultura era muito bem contabilizada, tudo muito bem controlado. E a pecuária era aquele lixão lá, né? Eu quero não saber quanto custava. Isso mudou. Tá? Então, hoje o cara sabe quanto custa, quanto ele gasta por hectare de soja ou milho, e ele sabe agora quanto ele está gastando por hectare de boi. Então, os sistemas de integração lavoura-pecuária, eles tendem no Brasil, num país como o Brasil, se estenderem. Então, aquele cara que ainda está pensando em entrar nesse sistema, está na hora de correr, porque os agricultores, eles vão entrar. E esse pessoal não tem medo de tecnologia de informação, não tem tecnologia de produção. Eles têm tudo, eles já entendem, eles já sabem que dá, para cada real que ele põe numa tecnologia de informação de dados, ele vai ganhar mais um. Então, ele entra, ele não tem esse tipo de dúvida. Tá? E pior, hein? Pior ou melhor, né? Ele está capitalizado. Praticamente a safra do ano que vem já está vendida, velho. Não, exatamente. E outra coisa, vindo de resultados excelentes, ano após ano. Se você fizer a combinação soja e milho safrinha, segunda safra, os resultados historicamente estão excepcionais, né, nos últimos anos. Principalmente o ano passado. Mas olha, essa é uma característica. Como é que funciona a mentalidade emocional? Como é que chama? O negócio emocional aí, né? O agricultor está com preço bom, mas ele não tem dúvida, ele já faz venda futura. Sim. Ele não quer, mas o saco de soja vai a 500 reais. Estou brincando, né? Esse número não é uma previsão, é um exagero, né?
Mas ele vende. Ele já realiza o lucro. Aí você conversa com um pecuarista, ele fala, não vou vender, o gado dele está pronto, vou esperar, vai esperar. E essa espera, esse é o típico do pensamento que vai ter que mudar. O cara ele vai ter que fazer vendas com lucro, é claro. Mas ele vai ter que fazer vendas ao longo do ano. Ou já fazer venda futura, já se capitalizar, já resolve um problema de reposição, de divisão de pasto, entendeu? E por aí vai. Tem que começar a estruturar o negócio de maneira financeira também, não só operacional. Então, Scott, só para a gente amarrar um pouco do que a gente falou, né? A gente vem trazendo essa ótica de que o momento é bom, de que a atividade pecuária ela está evoluindo, a gente vê isso na prática, né? Já tem casos de excelência e, no geral, avanços nesse sentido. Projetando mais para frente, assim, pensando no horizonte dos anos que vão vir pela frente, e até um pouco no que está acontecendo agora, qual você acha que é a velocidade que isso está acontecendo, né? Essa mudança ainda é bastante marginal, como a gente falou, isso deve, vamos dizer, acelerar nos próximos, sei lá, 10 ou 15 anos? E qual é a sua visão? É bastante tempo para frente, né? Hoje em dia está tudo muito rápido, né? Mas como é que você vê isso? Olha, Gustavo, veja bem, veja bem é fogo, hein? Nós estamos aqui levando um papo aqui, que nem o Dr. Spock e o comandante Kirk. Você imaginaria que a gente estaria fazendo uma conversa à distância? Eu numa cidade do interior, você numa capital regional, mas mesmo assim, quando que a gente ia imaginar? Então a tecnologia vem, e tanto é que o nosso próprio evento foi digital. Eu fiquei mais careca com esse evento, mas... foi excelente. E tem um outro fator, é a juventude do nosso campo. Então, certamente, nenhum demérito, aliás, muito mérito, porque são pioneiros, a gente que derrubou floresta, a gente que estabeleceu a agricultura e a pecuária no Brasil, a gente tem que tirar o chapéu. Mas eu acredito que nesses... e outra coisa, tá? Todas essas previsões que nós estamos fazendo, Gustavo, né, o disclaimer, né, valem para hoje. Sim. Porque o mercado é dinâmico. Aliás, a arroba do boi virou grão, ela está mudando R$5 por dia, por hora. Você não imagina a loucura que está no escritório lá, tá? Não, e hoje em dia você tem 3, 4 preços. Você tem o boi preço bruto, o boi que desconta o cenário, o boi que desconta o cenário fundo rural, a novilha, a vaca. É dificuldade, né? Mas é assim, eu acredito numa velocidade, eu acredito em mudança em velocidade, sabe? Eu acho que, da mesma forma que nesses primeiros 20 anos do século XXI, a pecuária mudou extraordinariamente, mudou de fato. A gente deve ter nos próximos 20 anos, então, nessa outra virada, a gente deve ter uma adoção de tecnologia, uma velocidade muito maior, viu, Gustavo? Eu também acredito nisso, Scott, sem dúvida. Essa disrupção, né, de tecnologia da informação, mais conhecimento circulando, melhora a logística, tudo isso aí vai se refletir em salto, né, da maneira de se fazer, né, a atividade e da própria produtividade em si. As coisas estão mudando, por exemplo. Eu preciso checar essa informação, mas parece que a exportação pelo Arco Norte, por exemplo, ela já suplantou a exportação pelo Porto de Santos e Paranaguá. Tá? Opa, mudou o mundo. Sabe o que significa? A balança fez assim, chacoalhou. E chacoalhou porque a gente fez um pedacinho de estrada asfaltada, que ninguém asfaltava aquela bomba lá. Tá? Então, nós estamos chegando agora, mudou o mercado. Então, as tecnologias todas vão ter que mudar. Talvez, para os portos do sul ficarem competitivos, nós vamos ter que ter estrada de trem, linha férrea, porque o caminhão não dá conta. Então, a gente vai ter muitas mudanças, mas do ponto de vista da interiorização do cara dentro da fazenda, eu acho que a velocidade de adoção de tecnologia nesses próximos 15 anos vai ser pelo menos o dobro da adoção de tecnologia que nós assistimos nesses 20 anos para trás. Excelente, muito bom. Scott, quero te agradecer demais, obrigado pelo tempo, sempre um prazer falar contigo, desculpe aturá-lo mais uma vez aí. Essa frase é minha, hein? Muito bom. Scott, obrigado mais uma vez e show de bola. Obrigado, prazer intenso e satisfação medonha.
É isso aí. Grande abraço, manda um abraço para todos aí, se cuidem e a gente vai se falando. Obrigado e bom trabalho para vocês também. Aliás, vocês estão fazendo um trabalho excelente. Parabéns.